Olá pessoal, vamos dar continuidade ao assunto predição, classificação e reconhecimento de padrões no melhoramento genético, enfatizando o tema de predição. Hoje nós vamos apresentar uma técnica de aprendizado adaptativo, MARS, fundamentada em splines. É uma técnica com bastante potencial e nós vamos não só apresentar as particularidades, conceitos teóricos, mas também aplicações. Nós vamos relembrar que para fins de comparação e para fins de aprendizado do seu uso, nós vamos estar usando um exemplo de predição de uma variável resposta em função de 5 variáveis explicativas. A intenção então é predizer as variações em Y a partir de informações de x1 até x5. Pois bem, para isso nós vamos contar com informações de 2.000 indivíduos, particionado em 2 arquivos, um para treinamento e um para validação, que tenha então as colunas referentes às características mensuradas. Então, nós já consideramos esse conjunto de dados, já apresentamos predições com base em abordagens de estatística, fundamentada em regressão múltipla, regressões temporais, em abordagens fundamentadas em inteligência computacional, em abordagens fundamentadas em aprendizado de máquina e, por fim, nós vamos agora apresentar o MARS. Então, vamos começar apresentando, então, a ideia do que seria o MARS. É um algoritmo e, consequentemente, sendo um algoritmo, nós precisamos instruir o computador com uma série de passos, de etapas, para que a gente tenha o nosso modelo preditivo. E cria um modelo linear com ou sem interação entre várias variáveis. Então essa é uma novidade de identificar não só aquelas entradas importantes e também identificar quais entradas interagem uma com outra. E ele faz isso por partes. Então fornece um conjunto de etapas intuitivas para se obter um padrão não linear, né, após compreender o conceito de relação de regressão linear. Então nós estamos vendo aqui na figura, onde a cada passo, a cada bloco de conjunto de dados, há a tentativa de se ajustar um determinado polinômio. O spline já é algo conhecido na área da estatística, na área de cálculo numérico, e é uma função definida por partes em relação ao polinômio. Ao invés de a gente modelar um conjunto de observações com um único polinômio, então nós vamos usar a estratégia de escolher pontos distintos dentro do intervalo. Então nós vamos escolher nós. E dentro desses nós é definido um polinômio para cada intervalo, de forma a modelar curvas complexas usando polinômios mais simples. O spline, então, é a curva definida matematicamente por 2 ou mais pontos de controle, que a gente pode estabelecer esse número e a posição de uma forma adotando algum critério de otimização. Os pontos de controle que ficam na curva são chamados de nós. Os demais pontos definem, então, a tangente à curva em seus respectivos nós. Então, aqui está um exemplo onde nós temos 2 pontos, 2 nós A e D, e temos alguns pontos, o B e C. Então, essa curva é delimitada pelos nós A e D. Você tem uma curva e nesses nós, a tangente, essas tangentes que passam por AB e CD, ou DC, elas podem ser alteradas de forma que você então alteraria essa configuração dessa curva, que no nosso caso vai ser um polinômio. Então, se você variar essas posições de B e C, a curva varia sua inclinação, mas continua sempre passando pelos nós A e D. Então, o que vai definir vai ser exatamente essas inclinações.
Então vamos ver aqui o que seria um spline. Então nós vamos pensar aqui em uma função f de x. E vamos pensar que ela está tabelada em n mais 1 pontos. Nós vamos pensar então numa função discreta, que você tem n mais 1 pontos, e procuramos então um polinômio que passe por todos esses pontos tabelados. Uma solução seria interpolar em vários grupos de pontos. Então você tem aqui uma curva, uma f de x, e nós podemos então, para tentar ajustar essa curva, escolher esses pontos, 1, 2, 3, 4, 5. E aí então, a gente pode tentar interpolar desse ponto até esse ponto, desse até esse, desse até esse, desse até esse. Né? Mas com a exigência de que essa interpolação ela tem que ser contínua. E você tem que ter o entendimento dessa curva, dos pontos de máximo, de mínimo e de inflexão. Então é necessário que tenha derivada até a ordem que você deseja. A primeira, a segunda, a terceira, para você então reconhecer o que existe dentro desse intervalo. Se existe então um máximo, se existe um mínimo, se existe aí uma cúbica com algum ponto de inflexão e assim por diante. Nós vamos então ter alguns termos. Esse S de grau P de x é a função spline de grau P, com os nós nos pontos tabelados. Você vai especificar aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5. Né? E o polinômio de grau P em cada um desses intervalos, de xi até xi mais 1, xi mais 1 até xi mais 2. Então nós vamos representar esses polinômios que existem dentro desse cada intervalo por S minúsculo. Então existem algumas regras para que você estabeleça esse SP, essa função spline de grau P. A primeira regra é que a cada subintervalo, esse SP terá um grau P, normalmente linear ou cúbico. O cúbico você passa a ter uma derivada, a segunda derivada e a primeira derivada. Cada par de pontos será definida como um polinômio, com S pequeno. Então S grande refere-se à função spline. E S minúsculo nós vamos usar para designar o polinômio que interpola cada par de pontos. Então SP maiúsculo é a função spline e os polinômios individuais em cada intervalo nós vamos chamar de S1, S2 até Sn. Né? A segunda regra, que SP deve ser contínua e derivável até a ordem P-1 dentro desse intervalo, do jeito que você desejar. Normalmente ou você usa linear ou você usa cúbica na intenção de ter a primeira e segunda derivada. A terceira regra, que é a função SP em cada ponto do intervalo, é então chamada de spline interpolante. Então esse spline linear é definida dessa forma. Você pode definir como sendo, né, a f de x menos 1, xi menos x, e assim vai. Então nós temos essa expressão. Vamos dar um exemplo em que você tem uma função f de x igual a x3 menos 3x mais 2. E que teria essa curva, aqui apresentada em laranja. Então a função spline linear, que interpola os pontos tabelados, nós vamos obter. E vamos imaginar que eu tenho esses pontos. Né? Esses pontos que eu coloquei aqui, o menos 2, ou menos 1, o ponto de x igual a 0, de x igual a 1 e de x igual a 2. Isso provoca, quando o x é igual a menos 2, você vai ter menos 2 ao cubo, vai dar menos 8, menos 2 vezes 3, vai dar 6, né? 8 menos 6, e assim você vai. Né? Então você vai ter o valor aqui, menos 8 com mais 6, menos 2. Mais 2 vai dar o valor de 0. Então você tem o valor da f de x. Então veja que eu tenho aqui os valores de x e os valores de f de x. Se eu quero então a função spline, eu vou usar essa expressão aqui definida. Então, se eu tenho então 4 pontos,
né, foi definido 5 pontos, eu passo a ter 4 intervalos. Então, eu vou estabelecer um polinômio S1, S2, S3, S4. Como é linear, a função spline vai ser dada para esse ponto por essa forma, né, por essa expressão. Então, basta substituir o valor de f de x0, f de menos 2 é igual a 0, x1 está sendo especificado como sendo igual, né? Aqui eu tenho de x0 até x1, o x1, esse valor de x0 igual a menos 1, esse valor igual a menos 2. Então, se eu fizer essa operação, né, eu vou encontrar esse polinômio dentro desse intervalo. Dentro desse outro intervalo, eu encontraria esse outro polinômio. Dentro desse intervalo, eu teria esse polinômio, e dentro desse intervalo, esse outro polinômio. Então, aquela nossa função, né, ela passa a ter essa denotação. Vai ser denotado dessa forma. A função spline linear, ela é descrita com seus vários intervalos, no caso 4 nós dá 4 intervalos. Em cada intervalo, você tem um polinômio, no caso aqui de grau linear. Nós poderíamos ter um polinômio bastante utilizado, é um polinômio cúbico. E aí então você consegue descrever essa função complexa por essa função spline, que ela é contínua, né? Contínua em cada um desses nós e tem essa curvatura. Será que essa função spline mais simples, linear, ela substituiria essa função mais complexa? Então o valor predito estaria próximo do valor observado dentro desse intervalo? Então veja, nós poderíamos melhorar essa função spline com maior quantidade de intervalo. Ou melhorar usando, ao invés de um coeficiente linear, um coeficiente, por exemplo, quadrático, ou mais utilizado, o cúbico. Então veja que é uma técnica que visa interpolar e visa também fazer um processo preditivo de um fenômeno. Nesse caso aqui, nós conhecíamos o fenômeno laranja, que era uma curva definida aí, do terceiro grau. Mas muitas vezes nós temos um conjunto de dados e não conhecemos então a curva real. O que nós procuramos é uma maneira alternativa de ajustar o meu conjunto de dados a essa função spline. Pois bem, existe um algoritmo. Você tem que ter os dados iniciais, né? Você fornece o programa, você tem o vetor de valores, você tem que ter o x0, o x1 até xn. Nesse caso, você vai ter vários intervalos, né? E você já deve ter os valores, né, discretos de cada um desses pontos. Então, o valor, você vai então estabelecer um valor de x que permite avaliar, né, fazer aqui uma checagem. Então, você vai de i variando de 1 até n, vai repetir, você vai ter que achar esses valores dessas diferenças a ser usado nessa expressão, e se você quiser, e vai repetindo, se você quiser um particular valor de um ponto, né, basta você usar nessa expressão e finalizar o seu algoritmo. Bom, de maneira geral, a MARS, que é um algoritmo computacional que usa essa teoria de spline, que foi apresentada de maneira mais simples, ela tem vantagens. Ela tem maior flexibilidade para ajuste dos modelos se comparado ao modelo de regressão linear ou polinomial. Ela permite modelar comportamento atípico dos dados, o que não seria possível com apenas uma função, apenas um modelo. Então, se tem um estágio linear, quadrático, cúbico, exponencial, um único modelo não perceberia. E como você aqui está dividindo em nós, em trechos, você consegue perceber a fase linear, a fase quadrática, a fase exponencial em cada um desses trechos. Uma vez determinada a quantidade e a localização dos nós, o modelo é de fácil ajuste. O grande problema é você saber quantos nós e onde seria mais adequadamente inserido dentro do seu conjunto de dados. Podemos estender modelos lineares para capturar relacionamentos não lineares. Então,
Na verdade, você, por uma estratégia linear ou uma estratégia polinomial, você consegue perceber qualquer tipo de relacionamento. A desvantagem é que você, né, pode gerar overfit, se você tiver muitos nós, você acaba aprendendo pequenos segmentos daquele conjunto de dados e não tem boa capacidade preditiva. Incluir mais nós que o necessário pode levar a uma piora do ajuste do modelo. Então você vai acrescentando nós na busca, mas o modelo vai piorando. Então você tem que saber quando parar e até mesmo fazer podas. E você tem que ter critério para escolher a quantidade e a localização desses nós. Bom, nós precisamos então fazer um confronto do que é uma regressão polinomial, né? Aqui nós temos uma regressão polinomial de grau D. É uma forma de regressão em que a relação entre a variável independente x e a variável independente é modelada por um modelo até o enésimo grau. Então, é comum você, às vezes, tentar ajustar um polinômio quadrático, cúbico. É incomum você colocar, principalmente em tratando de fenômeno biológico, você ter grau de polinômio acima de 3, né? Então, você normalmente tem o padrão linear, que você, ou só crescente, ou só decrescente. O padrão quadrático, você imagina ter o máximo ou ter o mínimo, dependendo da concavidade da curva. Um padrão cúbico, que você imagina ter uma taxa crescente, depois uma taxa, né, um valor crescente em taxas menores, um valor crescente em taxas maiores, alguma inflexão. Então, muitas vezes você usa o linear quadrático e cúbico por maior interpretação biológica. Então, essa é a nossa ideia da regressão polinomial, que nós vamos também transferir para a regressão função step, né? Então, as funções step, né, o spline, divide o intervalo de x em intervalo e ajusta uma constante, né, vai ajustar uma constante diferente para cada intervalo. Que, na verdade, é quase que converter uma variável contínua em variável categórica ordenada. Então, vai fazer uma partição e você, então, vai ajustando em cada um desses intervalos. Então, nós temos aqui algumas representações gráficas. Aqui, uma equação linear, que às vezes não descreve o fenômeno. Mas você, às vezes, pode usar uma polinomial, né, de grau 2, que você teria uma parábola. Aqui você tem uma polinomial cúbica de grau 3, né, você tem uma taxa crescente, depois você cresce com a taxa, uma fase crescente com a taxa menor, uma fase crescente com a taxa maior, e aqui a função spline, a função por nó, por etapa. Você tenta descrever o fenômeno, podemos descrever de forma linear nessa primeira etapa, depois nessa segunda etapa, depois nessa terceira etapa. Então, e ela é contínua, dado as nossas restrições. Então, o Mars, né, ele fornece uma abordagem conveniente para capturar os aspectos de não linearidade da regressão polinomial, avaliando os pontos de corte, semelhante às funções de etapa, de passo. O procedimento avalia cada ponto de dados para cada preditor como nó e cria um modelo de regressão linear, né, com os recursos das suas entradas. Então, a cada ponto nós vamos tentar ajustar, né, vamos dividir em vários nós e vamos tentar ajustar aqui polinômios. Então, o primeiro passo é procurar um ponto em toda a faixa de x que melhor descreve dois relacionamentos lineares diferentes entre x e y, que atinge o menor erro. Então, você vai ter um critério aqui que nós estamos procurando pontos para menor erro e para maior R2. Aí você cria o que a gente chama de funções de base, são definidas em pares. Então, existe um valor abaixo e um valor acima daquele ponto, né, usando o nó ou valor de variável que define o ponto de inflexão ao longo do intervalo de um preditor. Então, você pode fazer isso aí, você vai estabelecendo os nós em duas etapas. A etapa forward, que é a fase que seleciona todos os pontos de separação possível e determina a função de base. Então, a seleção de nós continua até que algum tamanho máximo do modelo seja atingido, ou até que o erro não se diminui tanto
o R2 não tem um acréscimo considerável. Então, se você tem uma variável x, você vai definir esse ômega aqui em vários pontos de corte. E aí você passa a ter uma coleção de funções de base, que é exatamente esses pares que a gente chama de par reflexivo. Se você tem um ponto, no ponto T, você passa a ter valores abaixo e valores acima de T. Então você vai fazer isso e vai ajustar aqui esses polinômios, né, para cada um desses intervalos que vai de x1 até x2, até o valor de vários pontos que você tenha cortado. Você, para um determinado, mesmo que você tenha um problema multivariado, você pode estabelecer mais de um nó para cada variável. Às vezes você tem x1, x2, x3. Eu vou fazer nós em x1, nós em x2, nós em x3, vários nós em x1, vários nós em x2, e às vezes x3 nem sequer é utilizado. Então você tem que identificar quais são as variáveis que você vai fazer as partições. Algumas serão importantes, consequentemente serão envolvidas, e outras podem nem sequer ser usadas. Em alguns modelos você pode até avaliar o corte x1, o corte x2 e uma interação entre x1 e x2. Uma vez que você estabeleceu os pontos, você tem a etapa backward. E nesse caso é a fase que você elimina dessas funções de base aquelas que são redundantes. Então o excesso ele pode até provocar overfit. O seu modelo acaba decorando aquele conjunto de dados, o que não é interessante para fim de extrapolação. Então essa poda, essa fase backward, ela vai eliminar, né? É aplicado um processo de remoção para trás, no qual as funções básicas que contribuem menos para o ajuste do modelo são removidas progressivamente. Então você pode estabelecer um processo de remoção. Nesse estágio, uma variável preditora pode ser removida completamente do modelo, se nenhuma das suas funções básicas contribuir significativamente para o desempenho preditivo. Então você pode entrar com várias variáveis, mas não significa que alguma variável vai de fato contribuir para o ajuste. Ela pode até na primeira fase contribuir, mas na segunda etapa ela ser removida. Então a gente vai obter as equações para os dois intervalos, né? A sequência de modelo gerada a partir desse processo é então avaliada usando validação cruzada. Você pode fazer um processo de validação cruzada que a gente chama generalizado, ou seja, que você adota um conjunto de valores, não tira um indivíduo por um, né? Então, nós vamos comentar posteriormente como é que a gente codifica o valor da validação cruzada generalizada. E o modelo de melhor ajuste preditivo é então selecionado. Então, a Mara oferece a vantagem de trabalhar com o efeito aditivo principal, né? Ou seja, trabalhar com as entradas x1, x2, x3, xn, e avaliar também com os efeitos de interação. É possível identificar quais as variáveis que mais contribuem de forma interativa, que nas técnicas convencionais nós não percebemos esse tipo de coisa. Então, no artigo do Friedman, que propõe esse spline, e ele então diz que o nosso conjunto de dados ele é particionado, né, de forma que você então vai ter vários intervalos nesse espaço 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4, que determina então as suas áreas para o estabelecimento do seu modelo. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo em que há uma partição nessa variável, nesse ponto, então é ajustada aqui uma reta anterior e posterior a esse ponto. Uma vez que você encontrou o nó, esse nó com algum critério, é o ponto onde você tem maior R2, menor erro, né? Você então continua procurando outro nó. Então você pode procurar um outro nó, né, dentro desse intervalo ou dentro desse intervalo. Então você vai particionar os seus arquivos, o seu conjunto de dados. Então o novo nó é encontrado aqui. Então você tem aqui um acréscimo, se você partir aqui, é a melhor opção de promover um acréscimo em termos de
R2 em termos de diminuir o erro. O processo pode continuar até que muitos nós sejam encontrados, produzindo um padrão altamente não linear. Então veja que agora o padrão geral não é linear. Bom, você tem que ter uma preocupação, porque incluir muitos nós pode permitir descrever um ótimo relacionamento, né, com os dados de treinamento. Porém, você pode perder a capacidade de analisação. É o caso do overfit. O modelo é adequado para conjunto de dados de treinamento, mas não seria adequado para validação. Então é o caso aqui de você entender esse fenômeno que decresce, aqui decresce, sobe, aqui cai. Então é algo que tem um excesso de nó e às vezes não se entende o fenômeno como um todo, né? Então a poda ela é necessária. Uma vez que o conjunto completo de nó tenha sido criado, podemos remover sequencialmente os nós. Então não podemos remover o primeiro, o segundo, que não contribui significativamente para a precisão. Então você faz a análise com todos os nós e tem um R2 de 90%. Aí testa, vou tirar esse. Bom, se eu tirar um, o R2 cai para 89%. Então eu posso tirar, que a queda não foi tão importante. Esse processo é conhecido como poda e podemos usar a validação cruzada para encontrar o número ideal de nós. Então você tem um conjunto de dados, né, e vai vendo a retirada, conjunto de dados para treinamento, conjunto de dados para validação, e vai percebendo qual que é a melhor estratégia de remoção. Bom, agora nós vamos apresentar uma aplicação do nosso conjunto de dados referente à predição de uma variável y resposta em função de 5 variáveis explicativas. Nós podemos fazer essa análise usando o aplicativo Genes, onde nós vamos na parte de inteligência computacional. Existe o procedimento MARS, com 2 entradas. Outras opções também estão disponíveis. Então nós vamos carregar o arquivo de treinamento e aqui o arquivo de validação. Esse arquivo de treinamento ele tem 1.600 linhas e 6 colunas referentes à informação da variável y e das variáveis x1 até x5. Correspondendo aí 1.600 linhas para treinamento, 400 linhas para validação. Nós precisamos apenas especificar a coluna em que se encontra a variável resposta principal e especificar aqui que nós gostaríamos de um modelo linear e um modelo com interação. Nós processamos os nossos dados e aí nós vamos ter resultados não só de análises lineares, quanto análise em que existe a possibilidade de interação entre as variáveis entradas. Então o processamento ocorre e nós temos então a saída do processamento da análise do MARS com as informações preliminares, primeiro o modelo linear e posteriormente o modelo com interação. Nós podemos visualizar esses resultados com alguns comentários aqui na nossa apresentação. Então, a primeira análise foi feita e o resultado apresentado para esse conjunto de informações. 1.600 linhas e nós temos aqui cerca de 6 colunas. V1 é a variável y, V2, V3, V4, V5, V6 corresponde às variáveis x1, x2, x3, x4 e x5. Bom, nesse modelo em que eu coloco V1 em função dos demais, ele já me informa que é possível que algumas variáveis sejam importantes para predizer y, para predizer V1. Mas nesse caso específico, apesar de existir várias entradas, V2, V3, V4, V5, V6, apenas V2 está contribuindo e nós temos aqui essas funções e os pontos de corte, os pontos onde você tem as divisões diárias. Informa então que foram selecionados 7 termos, né, e de 1 até 5 preditores, que é x1 até x5. Informa que a condição
de finalização, que foi aquela em que o valor do R2 não alterou mais, ou a alteração foi menor do que 0,001 com o sétimo termo. As variáveis importantes foi o V2, que representa x1, V3, V4, V5, V6 não foram usados. O número de termos e o grau de interação, então nós usamos 6 termos, 7 incluindo aqui o intercepto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com intercepto, mas esses 6 termos. E você está com o modelo aditivo. Aqui são algumas estatísticas, GCV, RSS, GRSQ e RSQ. Esse aqui é o R2 generalizado, esse aqui é o R2 comum, esse aqui é o R2 comum, esse é o R2 generalizado, esse aqui é o erro quadrático. E GCV é uma estatística que a gente vai descrever como que elas são obtidas. Como nesse caso, um caso em que o resultado foi de certa forma simplificado, apesar de se ter várias entradas, 5 entradas, V2, V3, V4, V5, V6, apenas V2 participa do modelo. Isso faz lembrar, né, um procedimento que nós já adotamos aqui, que é o da árvore de decisão, onde aqui a gente partia, tentava achar regiões em que você teria uma discriminação melhor na sua variável resposta V1. A mesma forma, você tem uma filosofia que faz lembrar essa procura de um nó que é aplicado a Mars. Então a gente percebe que nesse caso específico, na Mars é encontrado e estabelecido, por exemplo, um ponto 139,9. Esse ponto é um ponto que manifesta na variável V2. A partir dele, né, você tem aquelas funções reflexivas, você tem, então você encontra ali um nó. Na árvore de decisão nós temos também um nó bem próximo. E lembrando que na árvore de decisão você estabelece um nó como sendo um ponto intermediário. Então, se for entre 10 e 12, a representação gráfica não seria o 10 nem o 12. A gente colocaria aqui um ponto que não existe em V2, mas um ponto 11 que representa entre 10 e 12, abaixo de 11 incluiria o 10, acima de 11 incluiria o 12. Então a gente percebe que, na verdade, as buscas foram bem próximas de estabelecer nós bem relacionados. O nó de 136, aqui o nó de 139, o nó de 124, aqui manifestando 121, aqui 145, aqui 143, tá certo? Aqui 116, talvez aqui o 110, né? 131, aqui o 133, e dessa forma, aqui 141, aqui 142. Então, existe uma certa analogia entre as diferentes técnicas na busca de nós. Obviamente que os princípios envolvidos são diferentes, né? Mas como o problema é o mesmo, a gente tem uma certa convergência de resultados. Bom, nós temos aqui algumas estatísticas que vão medir a qualidade do ajuste. Algumas estatísticas para nós são bastante conhecidas, como a correlação entre o observado e o predito. 0,98, o R2, né, que é o quadrado dessa correlação, 0,9789, e o erro quadrático, ou raiz quadrada do erro quadrático. A diferença entre o predito e o observado ao quadrado, soma dessas diferenças ao quadrado. Então, se a gente quiser recuperar essas informações, então esse RSS é o resíduo, é a soma de quadrado do erro que você obteve. Então nada mais é do que o quadrado desse valor aqui da raiz do erro quadrático, né? Se você quiser calcular esse GCV, né, quanto menor o valor seria mais apropriado.
você pode então ter esse erro, invalidação cruzada generalizada. Existe aqui o artigo dizendo como que você vai obter esses valores, mas normalmente é uma fração, desse resíduo, dessa soma de quadrado do resíduo. Né? Você tem esse valor e divide por uma constante, né, que vai depender aqui do número de parâmetros, do número de observações. Então você pega esse resíduo e divide por essa informação, que é muito próximo de 1, porque, veja, mesmo esse aqui, os números de parâmetros são relativamente pequenos, e aqui no nosso caso esse valor de n é o número de observações, que no nosso caso é igual a 1.600 linhas no arquivo de treinamento. Então, isso aqui é o quadrado, aproxima muito de 1, de forma que esses valores desse GCV, ele estaria próximo desse valor dividido aqui, desse erro quadrático médio que você possa estabelecer, então, certo? Então, dessa forma, a gente vai calculando essas estatísticas. Então, nesse caso, nós teríamos, então, esses valores desse erro quadrático, dessa magnitude, dividido aqui por um valor que corresponde praticamente esse número de observações, tá certo? Então, esse número N de observações que deveria estar contido aqui. Pois bem, existe também o coeficiente de determinação generalizado, que vai depender dessas informações, tanto de um modelo completo que você obtém, desse VCG, ou C, como representado aqui, GCV, e aqui VCG, traduzindo como sendo o mesmo da informação, você então teria um valor desse coeficiente de determinação generalizado, que é calculado dessa forma, né? E você então tem valores bastante semelhantes dessas duas estatísticas, às vezes no gráfico confundindo aí uma reta. No nosso caso, nós já vimos que foram avaliado a existência desses 7 termos, e todos eles foram selecionados. E todos eles envolveram a variável V2, que no caso corresponde à nossa entrada original x1. O modelo preditivo é dado por essa forma. Aqui nós temos o intercepto, aqui nós temos os coeficientes, e nós então vamos entrar nessa expressão com os valores de V2, apenas V2, é um caso específico, e estabelecer a nossa predição. Como essa é uma situação um pouco simplificada, nos permitiu então avaliar o problema, apesar de se envolver uma regressão múltipla, mas na verdade concentrou a resposta num procedimento típico de univariado, ou seja, apenas em relação a V2. A gente verifica que o acréscimo de V2 impacta sobre o valor de Y. E o modelo de predição, que seria esse vermelho, conseguiu extrair, através de vários cortes, houve um corte aqui em 110, um corte em 121, um corte em 133, ele conseguiu observar que a relação entre V2 e a relação entre V2 e Y não é uma estrutura linear, univariado, ou seja, Y em função de V2, que é uma particularidade interessante, mas não se estabeleceu aqui uma reta, apenas os cortes, os pontos que definiu essas funções nessa configuração dessa linha contínua vermelha, um padrão de não linearidade, que consegue então captar as influências de V2 sobre a variável Y de uma forma muito eficiente, muito mais eficiente do que seria uma regressão linear simples com V2 ou uma regressão
linear múltipla, como nós já apresentamos aqui. Então veja que essa estratégia de fazer partições ela é interessante nesse tipo de análise. Então ele foi considerado, ele considerou aqui a inclusão de vários termos, né, e começou a avaliar acréscimo, por exemplo, no R2 e o R2 generalizado. Os dois aqui são linhas contínuas, dando valores muito próximos, praticamente está visualizando apenas uma única linha. E o processamento foi incluindo termos. E percebe então que à medida que vai incluindo termos, você vai tendo ganho nesses R2. Quando o ganho não é tão grande, você então interrompe o processo e diz que aquela quantidade de termos foram necessária e suficiente, né? A gente já discutiu aqui alguns critérios de parada. Então, nesse caso aqui, quando o acréscimo não foi superior a 0,01, mas você pode ter outros critérios de parada. Então, a gente percebe que o ajuste do modelo no conjunto de treinamento, que tinha cerca de 1.600 informações, foi um ajuste satisfatório, com R2 de quase 97,90%. Esse aqui é o valor do erro quadrático. E nesses critérios de parada, o processamento ele pode usar 3 critérios. O critério desses números subgrupo, que conta o número de subconjunto de modelo que inclui a variável. As variáveis incluídas em mais subconjuntos são consideradas mais importantes. Então você pode especificar esse número para ter um critério de parada. Por subconjuntos, queremos dizer o subconjunto de termos gerado pela passagem backward. São duas passagens que você tem, a forward e backward. Há um subconjunto para cada tamanho de modelo, de 1 ao tamanho do modelo selecionado, e o subconjunto é o melhor conjunto de termos para esse tamanho de modelo, né? Então ele vai testando e ir até encontrar a melhor quantidade de termos. Esse critério RSS, primeiro calcula a diminuição no RSS para cada subconjunto relativo durante a fase backward, né? Para cada variável, ele soma essa diminuição em todos os subconjuntos que incluem a variável. Para facilitar a interpretação, o somatório, esse somatório que representa as diminuições, são escaladas, né? De forma que a maior diminuição somada seja 100. Né? Variáveis que causam maior diminuição líquida no RSS são consideradas mais importantes. E esse critério de GCV, tá certo? Que a gente já viu que guarda uma relação bem próxima com RSS na expressão que foi apresentada nos slides anteriores. Aqui nós temos as importâncias, então, das variáveis, não só usando esse critério de presença da variável no subgrupo, o valor dessa estatística ou o valor dessa outra estatística, e a gente percebe então que a variável V2 ela foi a mais importante, porque ela esteve presente em todos os termos, aqueles 6 termos, 7 incluindo o intercepto, e ela em termos de aqui, valores relativos, ela atingiu aqui o valor de 100% para essas estatísticas. Bom, nós podemos também processar esses dados usando um modelo que possa incluir as interações. Então a gente percebe que ao invés de ter 7 termos, agora nós teríamos 11 termos. Desses 11 termos, um é um intercepto, 6 termos lineares, e nós temos 4 termos adicionais resultantes de interações entre V2 e V6, V2 e V5, né, e V2 e V5. Então, fazendo aqui um total de 11 termos. Temos aqui que as variáveis importantes então foram V2, V6 e V5, V3 e V4 não utilizada no estabelecimento dessa função Mars. Então nós temos aqui o grau de interação das interações lineares envolvendo 6, e naquelas que tem a parte das interações 4 termos.
aqui estaria não só os termos sendo considerados, isso é avaliado na primeira etapa, na forward, e posteriormente a gente avalia a exclusão de algum deles, né? Então, na primeira etapa você vai acrescentando e posteriormente chega até o final de 11 termos. Posteriormente você vai avaliando a possibilidade de excluir algum deles. Como não foi excluído nenhum desses termos, não vão dizer que a quantidade de termos selecionados é igual a 11. É exatamente igual àquele que nós terminamos na fase forward. Aqui existe alguma representação em termos da resposta de V2 e as interações entre V2 e V6, tendo em vista que o modelo ele acusou que V2 e V6 têm interações, então nós podemos avaliar qual que é o impacto de V2 univariado sobre Y, V2 subvariado V2 e V5 sobre Y e V2 e V6 sobre Y. Então, é uma forma da gente interpretar. Aqui dá uma ideia da quantidade de termos que foram selecionados, dizendo por essa linha aqui que foram 11 termos, e nos informando nessas duas linhas, uma sobreposta à outra, nos valores do R2, o acréscimo nesses R2, até se ter um determinado ponto que você finaliza o procedimento, tendo em vista que você atingiu um daqueles critérios de parada. Normalmente o critério, um dos critérios bastante utilizados, e ele fornece aqui o critério, né? Então os números de termos, e o critério, a condição de parada foi a variação menor do que 0,001 no 11º termo. Então, ele considerou que havia incrementos, mas a variação do 11º em relação ao 12º não era maior do que 0,001. Então, por isso que o processo finaliza nesse 11º termo. E são mantidos 11 termos, porque na fase backward não foi recomendável as podas, as exclusões. Aqui o modelo de treinamento não é propriamente quadrático, é de interação, mostra aqui um desempenho bom em termos de R2, de 87%. Nós depois vamos comparar esses valores no conjunto de dados de treinamento. A importância, de novo, realçando aqui a presença do V2, a presença do V6, a presença do V5. Então, o V6 participando aí de alguns subgrupos, 10, esse aqui o V6 em 9 e o V5 em 2. Então, aqui as importâncias que permite você avaliar não só individualmente as variáveis, mas os aspectos de interação dessas variáveis. E com isso a gente chega a um quadro comparativo onde a gente pode apreciar a existência de várias abordagens com várias propostas destinadas então à predição de Y em função de X1, X2 até X5. No caso do Bayes linear, a gente até verifica que houve um ganho da gente sair do modelo aditivo com o modelo que apresenta a possibilidade de interações entre variáveis. Isso no conjunto de treinamento. Mas isso não refletiu em ganhos em termos de validação, ou seja, houve até uma redução. O modelo linear ele é melhor, captou melhor os impactos da variável na forma linear do que a forma com interação, mas a sua capacidade de extrapolação com interação foi menor. Então fica aí uma decisão do pesquisador na opção. Nós normalmente preferimos modelos que tenha boa capacidade de generalização, e aí então a gente enfatiza muito o resultado em termos de validação. Pois bem, mas além de ter uma interpretação dessas técnicas que foram consideradas nesse momento, a gente percebe que existe aqui
uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vamos dizer assim, 10 possibilidades. Essa outra aqui é a mesma análise com dois conjuntos diferentes, de fazer predições, e tantas outras. Essas são aquelas que nós estamos abordando nesse momento. Várias outras técnicas de predição também já estão disponíveis, já estão sendo aprimoradas e tudo mais. Mas é necessário que se conheça essas técnicas, pelo menos algumas delas, porque elas têm eficiência diferente, tem em termos de predição, não só de treinamento, como na generalização, na validação, elas têm princípios diferentes, e nós então devemos considerar que trabalhamos com um conjunto de dados que possa ter particularidades interessantes, que algumas técnicas são mais capazes de perceber do que a outra. Nós, da área de melhoramento genético, trabalhamos com variáveis bastante influenciadas pelo ambiente, algumas mais, outras menos. É necessário que existam procedimentos capazes de reduzir esse ruído ambiental. Nós trabalhamos com características controladas por poucos ou por muitos genes. Nós sabemos de efeitos que não são lineares, como é o caso da dominância. Nós sabemos da existência de efeitos de interações entre locos, como é o caso da epistasia. Então, nós temos situações diferenciadas para problemas diferenciados. Então, não existe, certamente que não existe uma única técnica que vai ser superior a todas. Vai existir técnicas apropriadas para problemas específicos. Esses resultados que estão aqui são resultados ilustrativos da aplicação de algumas técnicas sob algumas restrições. Não é o resultado da rede de base radial. É o resultado da rede de base radial com uma configuração específica que foi utilizada, né? Uma quantidade de neurônio, uma quantidade, o tamanho de espalhamento específico. Esse percepto multicamada é uma certa quantidade de camada, um algoritmo de treinamento, uma função de ativação. Outras possibilidades, essas técnicas são todas elas ricas, existem outras possibilidades, outras formas de parametrizar cada uma delas, e consequentemente nós não podemos estar diante de um quadro desse e fazer uma generalização de que a técnica A é superior à técnica B, ou ela apresenta superior em todas as situações. Deixa aqui apenas a mensagem da necessidade de conhecer sobre elas, e, se a gente puder, aplicar o máximo para extrair a melhor resposta possível. Eu agradeço a presença de todos e foi uma satisfação enorme estar falando com vocês sobre predição. Muito obrigado.